Alô, amigos do podcast do Gente que Fala. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso programa. Tenho a honra de receber aqui o sempre deputado Jorge Tadeu, que foi deputado federal e estadual por São Paulo. Ele é engenheiro e hoje provavelmente será pré-candidato a deputado novamente. Mas, Tadeu, vamos começar pela sua esposa. Como foi a eleição dela para vereadora? Me elegi deputado estadual, fui secretário, e aí depois teve o desafio para me sair deputado federal. Fui 7 vezes deputado federal. 7 vezes deputado federal. 7 vezes? 7 vezes. 7 mandatos. Haja avião, hein? 7 vezes federal. Tá certo? Teve uma interrupção só de 2 anos por conta desse advindo do Enéas, que ele fez uma bancada, e aí o PMDB, eu fui cortado com 126.400 votos, fiquei fora, aí saí vereador na capital. Saí vereador, me elegi na capital, a Sandra foi ser secretária de saúde lá em Mariporã. Ela foi secretária de saúde em Mariporã e ela saiu candidata a vice-prefeita do Pascoal Tomeu, em Guarulhos. Ela queria sair a prefeita. Eu falei, não tem condição, porque o Pascoal ele vai estourar. O Pascoal está muito bem. E aí houve algumas denúncias contra o Pascoal Tomeu, faltando 4, 5 dias para a eleição. E o homem trabalhador acordava 4 horas da manhã. Foi a melhor administração que Guarulhos teve. E o que aconteceu? Eles conseguiram virar por conta que o Pascoal fazia encaminhamento de saúde, que não é verdade, tá certo? E aí o NEF ganhou. O NEF ganhou, foi um desastre. Foi lá o presidente da Câmara preso, foi lá ele preso, foi um fim triste. Sim. E a cidade de Guarulhos perdeu, e aí teve a era do PT, que depois acabou, tá certo? E a Sandra resolveu sair candidata aqui em São Paulo. Ela hoje está no 5º mandato, ela é uma vereadora brilhante, trabalhadora, ela se dedica muito na Zona Leste de São Paulo, ela criou o Centro de Diagnóstico da Mulher, onde ela recebeu o apoio do prefeito Ricardo Nunes e hoje atende 4.000 mulheres por mês. E a mulher, ela entra, ela faz o exame de mamografia, tomografia, enfim, ela faz 14 exames no mesmo dia, 14. E o prefeito gostou tanto que ele já expandiu para a Capela do Socorro e vai inaugurar agora mais um 3º na Zona Norte de São Paulo. E a Sandra, ela teve uma votação assim espetacular. Ela hoje está no PL, onde ela teve 75.000 votos para vereadora. Como é que é a vida pública A2? Olha, nós trabalhamos muito. É de domingo a domingo. Nós nos privamos de muita coisa. Tá aí. Aqui, quando ela foi candidata a prefeita lá em Guarulhos, Sandra Tadeu. E aqui, eu com ela Essa é mais recente. Essa é mais recente. Você está em que partido hoje? Hoje eu me desfiliei, eu fui presidente e agora vou me filiar. Estamos aí com uma boa conversa com o Valdemar, Sim. onde ele nos abriu a porta e deu a possibilidade de a Sandra sair pelo PL. E o que aconteceu? Nós tivemos na presidência do DEM. Eu fui presidente do DEM. Eu sucedi o Kassab. Depois eu passei a presidência. O DEM era o antigo PFL. PFL, depois Democratas, e depois DEM e agora União Brasil. Isso. E aí eu saí da presidência, quem me sucedeu foi o Rodrigo Garcia, sim, que depois saiu virou também. Virou governador, foi para o PSDB, e aí nós saímos do União Brasil, ela se filiou no PL e teve essa votação assim, estupenda, com a graça de Deus, mas a gente trabalha muito, Camunha. Nós trabalhamos de domingo a domingo, na igreja, no
Parque do Carmo, é na Itaquera, é em São Miguel, é na Vila Formosa, na Vila Política Carrão. 24 horas por dia, né? Nós não paramos. Infelizmente, o que eu tenho visto é que nós precisamos resgatar um pouco mais políticos que saibam dos problemas que acontecem no bairro. E a Sandra se dedica muito e nós nos dedicamos muito. Eu não tiro o mérito da internet que ela veio para ficar. E a gente tem que se modernizar. Eu estou te falando que a minha votação foi na época que você escrevia o nome e o número. Sim. E hoje a política tem sido muito feita por intermédio das redes sociais, Sim. que facilita muito. Eu acho que é louvável. Eu não tiro o valor porque a informação ela chega rápida. E eu acredito que tem que ter a pitada também daquele que cuida Não da pode rede, esquecer hoje as redes sociais. as redes sociais, mas também tem que ir no bairro. E eu ainda sou político que faço campanha sabendo do problema Amassa que está barro, acontecendo, né? Se diz. que é amassar o barro. É. Então, a gente se dedica muito. Hoje, a gente se dedica muito àquilo que acontece no bairro. É o buraco, é a luz, é o problema de saúde, é o problema da falta de esgoto, da falta de asfalto. Então, a gente está muito ligado com a igreja, a gente é cristão, a gente vai na igreja, a gente vai agora acabamos de ter um evento grande lá que o Dom Odílio participou, lá na igreja do Padre Cláudio, e também com o Padre Marcos. Então, a gente está com a comunidade, e isso nos traz informação daquilo que a população precisa. E, nesse ponto, o Ricardo Nunes ele tem dado um respaldo muito grande para a Sandra, principalmente na Zona Leste. Ricardo Nunes se superou, né? Ele tem sido, assim, uma pessoa que trabalha muito. Ele também tem se dedicado. Ele, desde quando ganhou a eleição, você não vê ele em casa de final de semana. Ele está amassando o barro junto conosco. E ele possibilitou a Sandra fazer esse trabalho na saúde que ela tem feito e resgatado, assim, o direito da mulher poder ter um atendimento digno, de fazer aquilo que ela faz, que tem um pouco melhor de posse, e ela vai uma vez por ano e faz um check-up. E lá nesse Centro da Mulher, ela está resgatando o direito que a mulher tem de poder fazer esse exame. Lá, agora na Zona Leste, agora na Zona Sul, e o Ricardo, ele tem atendido, porque ele tem dado esse suporte para que ela possa fazer esse trabalho. Então, eu quero aqui até agradecer em público o trabalho que ele tem feito com ela, e ele acreditou, porque nem eu achava que era possível, mas é possível dar uma saúde digna quando tem para vontade, as mulheres. Você tem filhos, Tadeu? 3 filhos, um deles, ele foi vereador em Guarulhos, que é o Jorge, que está aí, é esse primeiro, tá certo? O Vitor cuida das empresas, juntamente com a Érica. E o Jorge foi vereador por 2 mandatos em Guarulhos, e hoje também eles tocam as empresas e não estão na política. Você falou em empresas, que empresas são? E nós temos já uma empresa de locação que era desde a época do meu pai, que tem mais de 40 anos, e a construtora também, que tem mais de 40 anos. Então eles se dedicam na área imobiliária com a construtora e também com a locação. A locação hoje ela é praticamente ela atuava muito no setor público, era 90% do setor público e 10, 20 privado. Hoje inverteu. Hoje está o privado com mais de público. 70% e público só 30%, porque as coisas estão mudando e a dinâmica tem que fazer com que a gente acompanhe esse dinamismo do comércio. E netos você tem? 2 netos, que são filhos da Érica, e acabei de ganhar a Felipa, que hoje, inclusive, quero dar um beijo nela e dar os parabéns. Ela faz 3 meses que parabéns, é a Felipa. Parabéns. Aí está o Vitor, aí está o Pedro e o Rafa, eu com a Sandra. E tem a Felipinha, que é filha do Vitor, que nasceu agora há 3 meses. Como é bom a família, né, Tadeu? Tem tudo. Você sabe que eu vou aqui te fazer uma confissão. Eu sou apaixonado na minha mulher. Eu conheci a Sandra
quando ela tinha 6 anos e eu tinha 7. Puxa Nós vida. somos vizinhos de parede. Morávamos ali na Vila Galvão, aonde eu comecei a namorar a Sandra. Ela tinha 14 e eu tinha 15. Namoramos durante 13 anos e estamos casados há 42 anos. Que beleza. Então, eu estou praticamente com a Sandra há 55 anos convivendo com essa mulher. Hoje isso é menos raro, é um pouco É raro, difícil. né? Você sabe que eu passei, Camunha, por Brasília. Eu fiquei 30 anos como deputado federal. Aham. E de lá para cá, o que eu vi é que muitos trocaram de mulher. Ou as mulheres trocaram de homem. Sim. Só tinha um casal que é lá do Amazonas, que é o Átila, que é casado com a Rita, que também permaneceu casado com ela, porque todos trocaram. Mas eu com a Sandra estamos juntos já há mais de 55 anos e eu acho que o que fez também a gente estar junto, ela abriu mão da medicina, ela foi vereadora em Guarulhos, foi a mais votada lá em Guarulhos, chegou a ser uma das mais votadas em Guarulhos, foi por 2 mandatos vereadora lá, foi secretária da Saúde e hoje está no 5º mandato na cidade de São Paulo. Você foi deputado federal e estadual. Onde você se sentiu melhor? Nos dois, porque quando você quer fazer o bem e trabalhar em prol da população, você não tem ambiente para isso. Não importa se você é vereador, se você é deputado federal ou deputado estadual. Claro que cada lugar tem as suas características. E eu peguei quando fui deputado estadual, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela era, eu vou te dar aqui quem fazia parte da Assembleia. Luiz Carlos Santos, Sim. uma águia, Nossa. o cara que chegou a ser ministro do Itamar. Sim, sim. José Dirceu, José eu não estou Dirceu. olhando aqui partido, Sim. foi ministro. Eram nomes muito conhecidos. Luiz Erundina, Luiz Arandina. tá certo? Olha só, Arnaldo Jardim. Arnaldo está ainda deputado. Está deputado ainda, foi deputado comigo estadual, foi deputado federal. Enfim, você pega nomes de peso que faziam parte da vida pública. Hoje, muitas vezes, as pessoas, eu não menosprezo o valor, porque todos têm o seu valor, mas eu acho que mesmo esse pessoal de rede que tem um valor muito grande levando a informação, tem que se debruçar e saber um pouco mais do que acontece nos bairros. Você diria que a política hoje é mais sadia do que antes? Ou antes era mais sadia? Eu acho que a política é política tanto lá atrás como agora, mas as pessoas têm que saber do que acontece no bairro. E o vereador, ele está muito mais ligado e ele está sabendo. Hoje não. Com a internet você pega, por exemplo, nos grandes centros. Eu vou fazer aqui uma analogia com você. Quem são os deputados mais votados? Eu vou pegar aqui, na Grande São Paulo. Grande São Paulo, vamos lá. São Bernardo, Guarulhos, Osasco, Diadema, Santo André, Mauá. Você vai pegar o pessoal de rede. O pessoal de rede foram os que tiveram maior parte de voto e não as pessoas de São Bernardo ou de Guarulhos ou de Mauá, mas sim o pessoal de rede. Sim. Isso aí já vem desde a época que nem quem era o mais votado lá em Guarulhos era o Maluf, deputado federal. Depois era o Tiririca. Depois era o filho do Bolsonaro. Mas eles sabem o problema da cidade ou o problema local. Então, eu valorizo muito que você tem que... mas não acontece isso. Prestigiar quem é do local, porque eles que vão estar depois, durante o mandato, levando a emenda, vão estar lá diretamente com o prefeito, que vão saber dos problemas regionais. Você está pensando em ser candidato agora esse ano? Então, nós estamos conversando, tá certo? Na verdade, o nosso grupo político vai soltar
ou federal, ou estadual, ou federal e estadual, porque há de se respeitar a votação que a vereadora Sandra Tadeu teve, Sim. que foi fruto de muito trabalho Sim. ao longo... E é muito voto, né? E é muito voto, e isso não pode ser desprezado. É. A votação que a Sandra teve, que foi quase 75 mil votos para vereador em São Paulo, e a Sandra ganhou nos 6 distritos da Zona Leste de São Paulo. Ela ganhou nos 4 distritos de Itaquera, ela ganhou na Vila Matilde, ela ganhou na Vila Carrão, ela ganhou em toda aquela região dali da Zona Leste de São Paulo, e isso daí tem que ser respeitado, tá certo? Tem um apelo muito grande por parte do partido, e a gente solta o candidato, e essa semana praticamente a gente já está definindo se é estadual, se é tá federal. Na hora, né? Não, já está praticamente definindo, e nós vamos então ter candidatos. Em que ano você realmente entrou para a política? 1986 eu fui deputado estadual. 86. Com 46 mil. Mas você não foi vereador antes? Não. Não. Nunca fui vereador. Fui vereador quando eu fiz 126 mil votos. Sim. E aí eu fiquei de fora. E aí nessa brecha eu saí candidato a deputado, a vereador na capital. Sim. Aí fiquei 2 anos. Aí me chamaram para assumir. Certo? Eu não quis continuar como vereador. E aí saí de novo para deputado federal. Aqui está quando eu era secretário de Estado, como deputado, quando do impeachment da Dilma. Votei 2 impeachment, Camunha. O do Collor e o da Dilma. Estou querendo lembrar o nome desse. Zé Olímpio. Zé Olímpio. Gente boa, deputado, meu amigo, tenho um carinho, um apreço muito especial por ele. Ele representa lá a Igreja Mundial. Está escrito aqui, pela produção, que você teve que vender ou penhorar 4 ou 5 sobrados da família para poder bancar a sua primeira campanha. É verdadeiro. Isso não se faz, né? Não, mas nós fizemos isso porque a política tem dessas coisas, tá certo? Você vai se envolvendo, a hora que você está dentro, você não tem mais como voltar. E aí chegou um momento da campanha de deputado estadual e nós não tínhamos mais recurso, aí eu fui lá, tive que vender essas casinhas que meu pai fazia, tá certo? Aí fui lá, vendi, peguei um dinheiro, ainda me lembro, era Banco Noroeste, você lembra? Sim, eu se lembro. Era daquele Léo Cocker. Era Banco Noroeste, que depois virou Santander. E aí depois eu ia pagando só o juro. Aí acabou a eleição e tal, eu falei, bom, eu já acabei a dívida. Ele falou, não, você pagou o juro, você não pagou a correção monetária. Olha só que loucura. Aí tivemos que vender os sobradinhos para me pagar a dívida, mas com a graça de Deus valeu a pena. Banco Noroeste, eu fui office boy lá em Santo Amaro. Em Santo Amaro. Comecei como office boy lá em Santo Amaro. Santo Amaro. Depois Gazeta de Santo Amaro, e aí depois a grande imprensa, e aí foi embora. E os Botinha que são donos, os espanhóis, que são donos hoje do Grupo Santander. Isso mesmo. Verdade. Você organizou uma convenção histórica, levou de 40 a 50 ônibus de apoiadores no ginásio de Ibirapuera. Foi verdade. Você falou isso agora há pouco. Eu acabei de falar isso porque, na verdade, não queriam dar legenda nem para mim, nem para o Gerson. E também tinha um candidato de Mauá. Essa questão de legenda é uma parada, não? É uma parada, que também não queriam dar legenda para ele. E eu acabei ganhando, o Gerson ganhou, e era aquele Greco de Mauá, que também não queriam dar legenda. Então, nós e o Grego enchemos o ginásio do Ibirapuera e fizemos uma pressão muito grande, aonde conseguimos a legenda, e aí virei deputado estadual pelo PMDB. O político, para ter legenda, ele depende da palavra do presidente do partido, né? Da palavra do presidente do partido e também ter um bom relacionamento com a direção partidária. Sim. Porque hoje, senão, você não tem legenda, você fica fora por besteira. Exatamente. Você, o que tem a dizer sobre a cassação do Eduardo Cunha, Tadeu? Olha, eu acho que nós vivemos aqui no país hoje uma situação muito delicada.
tá certo? Aonde nós tivemos várias cassações lá no... Eduardo Cunha. Eu tenho um carinho, um apreço muito especial por ele. Nós... ele se envolveu e se debruçou e trabalhou muito forte na cassação da Dilma, e ele foi um dos que trabalhou bastante. E aí depois, com o advento da Lava Jato e com as denúncias que foram aparecendo, ficou insustentável e vários foram cassados. E ele foi uma dessas pessoas que teve o nome exposto e que vieram provas e que ficou difícil de se sustentar. E aí veio a cassação. Sim. Olha, você teve uma fase interessante. Ulisses Guimarães e Ibsen Pinheiro. Você apoiou o Ibsen e ele ganhou. O doutor Ulisses, ele cometeu um erro, que ele não teve a bancada dele, que era a bancada de São Paulo, ficou do lado do Ibsen Pinheiro. Aí é que ele perdeu a eleição. E aí nós daqui de São Paulo, era eu, Manuel Moreira, Luiz Carlos Santos. O Ibsen tinha um nome muito forte. Hélio, como é que era o nome? Lá do interior. Vou lembrar já o nome dele. Bom, nós fizemos aqui, rachou a bancada e a bancada foi pro lado do Ibsen. E aí tinha lá uma bancada forte na Bahia, que era aquele Genebaldo, Cid Correia. Juntamos com o Ibsen e ganhamos a presidência da Câmara e o doutor Ulisses. Você gosta de falar escrevendo, né? É um hábito, né? É um hábito. Se não tiver um papel e uma caneta na mão, não sai, Por né? isso que eu já peguei a minha e já vim e peguei um papel em branco, porque isso aí vai rememorando. Diz uma coisa. Você adota uma postura firmemente contrária à descriminalização do aborto. Por quê? Porque, inclusive, eu defendo a vida, defendo a família. Eu acho que os valores têm que ser preservados. Homem é homem, mulher é mulher. Respeito essa diversidade que hoje ela está instaurada aí no país. Tenho todo o respeito, mas eu tenho princípios, tá certo? E eu, dentro de um espectro que aconteceu na Câmara Federal, tive a oportunidade de relatar a discriminação do aborto. E lá foi criada uma comissão onde eu fui nomeado o relator, e existia um embate muito grande, aonde na época, eu me lembro, era o Genuíno, aquele Eduardo Jorge, eles defendiam o aborto. E do outro lado tínhamos nós, que éramos contra o aborto. E ninguém tinha coragem de pautar esse projeto que tramitava há 10 anos na casa. E aí eu pautei como presidente da comissão. Pautei e me nomeei relator. E chamei especialistas dos dois lados, eu chamei, para debater o aborto. O Pinotti também estava lá. Aquela Luiz Helena, sim, que era senadora e que hoje ela assumiu no lugar daquele Glauber. Pelo Rio de Janeiro, que é do PSOL. Luiz Helena. Ela defende a vida também. É contra o aborto. Mas eu chamei quem era favorável ao aborto, quem era contra. Você sabe o que aconteceu? Nós, na comissão, ganhamos de mais de 15 votos. Tadeu, em caso de estupro? Aí está previsto. Em caso de estupro, a anencefalia, tá certo? Aí você preserva. Aí é diferente. Aí é diferente. Isso nós preservamos. Como é que você definiria a sua menção ao escândalo dos anões do orçamento? Então, esse fato, ele ocorreu com aquele João... Como é que é o nome? Era um deputado que ele ganhou não sei quantas vezes, entre aspas, ele ganhou na loteria. Na loteria. E ele comandava o orçamento, tá certo? Foi um dos escândalos que derrubou
e derrubou muitos deputados. Houve uma cassação em massa. Ele foi um dos que foi cassado. E aquele Zé Carlos que comandava as emendas partidárias, tá certo? E aí teve uma limpa na Câmara Federal. Ali começou. Depois veio o escândalo das ambulâncias. Depois veio o escândalo do mensalão. Depois veio o Lava Jato. E agora, por último, nós estamos tendo aí, um atrás da outra. Sim. Tá certo? Banco Master. Banco Master. É. Uma vergonha o que está acontecendo. Tá certo? Esse escândalo do INSS, aonde tiraram o dinheiro dos aposentados. Esse escândalo desse crédito consignado. Esse escândalo que esses bancos, eles pegavam o dinheiro da Previdência das prefeituras, como aconteceu aqui em Cajamar, aconteceu aqui em São Roque, aconteceu lá no Amapá, tá certo? E a gente vê esse absurdo que ocorreu e que eu fico até muito envergonhado com o que está acontecendo hoje com o Supremo Tribunal Federal, aonde você vê aí ministros Politizado, né? Extremamente politizado. Politizados, e que o que aconteceu com o ministro querendo jogar para debaixo do tapete até a hora que ele não aguentou mais. A imprensa fez um grande trabalho, tá certo? De denunciar, de forçar. Ele construiu um hotel em nome da família, e aí depois o hotel não era dele, e ele chamou o processo para si, não querendo que a Polícia Federal investigasse, não aguentou a pressão e veio à tona tudo isso que a gente está vendo. Festas nababescas na Itália, coleções de relógios de mais de 60 milhões, barcos de 600 mil dólares, 5 dias de aluguel, tá certo? Festas e mais festas, aonde o jatinho leva um ministro do STF assistir o jogo do Palmeiras com o advogado da parte interessada. Agora, se o Volcário fizer delação premiada, mas não vai sobrou outro sobrar caminho para para muita ele. gente. Não sobrou outro caminho para ele. Certo? O André Mendonça é uma pessoa assentada, uma pessoa evangélica, uma pessoa que levou adiante o processo, abriu o processo, e aí abriram um telefone só, né? Tem mais 7 para ser aberto. Sim. Então, muita coisa vem por aí. Então, você vê que esses escândalos todos que aconteceram, não é só lá com os anões, aconteceu lá com o Collor, que as pessoas se acham impunes. Sim. O Collor, quando se elegeu presidente, com que bandeira foi? Caça aos Marajás. Marajás. Um desconhecido, que nem partido tinha. Que de repente cresceu. De repente cresceu. E o que aconteceu? Se perdeu também com quem? Com o PC Farias, que se achava que era impune e que saiu comprando o Brasil. E aí agora a gente está aí, o último é o escândalo do Master, que a gente aguarda essas apurações que vão estar ocorrendo aí ao longo. Como é que você vê o futuro do nosso país, com a sua experiência política? Eu acho que a gente tem que remodelar. Isso tem mostrado esses escândalos, que as pessoas têm que ter consciência na hora de votar, escolher bem as pessoas, estudar quem é que eu vou votar, não só pela internet, mas também valorizar aquele que trabalha, tá certo? E a gente não tem medo de trabalhar. Nós trabalhamos de domingo a domingo. E hoje, com a internet, é muito fácil você buscar aquilo que você fez de certo, aquilo que você fez de errado. E eu acho que a população vai ter a sabedoria de fazer esse julgamento. Tá vai ser muito importante a composição do Senado esse ano e também da Câmara Federal, né? Se fosse num país mais duro, mais sério, muito ministro já tinha caído. E o Senado, ele não põe e não pauta porque tem o rabo preso também. Ministro do Supremo, você disse. Claro. Sim. Quem fiscaliza o Supremo? É o Senado. Quem elege o Supremo? É o Senado. Sim. Tá certo? E tem lá a assinatura. Eu não estou acusando ninguém e jamais o faria. Mas eu acho que tem que apurar. E o Senado tem lá a assinatura para abrir uma apuração
da Suprema Corte e o presidente do Senado não o faz. Entendeu? Hoje já até existe um pedido, né? De uma SEI. Me parece que o Partido Novo, o Zema... Agora, nós estamos vendo também um caso aí de um jornalista lá do Maranhão. É ridículo isso que aconteceu. Não é? Tá certo? Ele denunciou. Olha, olha o trabalho bonito que essa jornalista Malu Gaspar fez, também, trazendo à tona. Também. Tá certo? Agora, um jornalista que pegou lá o ministro com um carro do Dino. Ministro Dino, tá certo? E ele fez o quê? Fez a matéria. Aí um outro companheiro dele vai lá e manda a Polícia Federal. Ora, isso é cercear o direito de poder falar. Nós estamos correndo um risco muito sério no país. Por isso que o Senado é importante e eleger senadores para que possa estar fiscalizando também a Suprema Corte, que não pode estar impune. Também acho, nós estamos num momento muito importante. Tadeu, olha, a gente tem um portal só de artigos de personalidades, de notáveis, e eu faço um convite para você também, quando quiser escrever, por favor, fique à vontade, você e sua esposa. Muito obrigado. www.arbisnews.com.br. Olha aí, ó, o nosso pessoal que nos segue, que a gente está gravando também. 24 horas no ar, viu? www.orbisnews.com.br 24 horas no ar, tá? Eu vou adicionar, vou passar a seguir e vou começar a mandar também. Manda. Ótimo. Vai ser um prazer publicar. Você não sabe a alegria que eu tô de poder estar aqui com você, frente a frente, fazendo esse bate-papo gostoso, falando a respeito de Brasil, porque o Brasil é rico. O Brasil tem tudo para dar certo. O Brasil é um país que é o celeiro de alimento do mundo. Nós não temos, Camunho, intempéries de nevascas, de tufões, de grandes geadas. Nada disso, nada graças disso. a Deus. Nós podemos estar produzindo comida para o mundo inteiro, tá certo? E a gente fica nessas brigas bobas de não fazer com que esse país hoje esteja entre os maiores dos maiores por conta de política errônea que muitas vezes o caminho leva o país a tomar. Então, eu acho que o país ele tem tudo para dar certo. A gente vê aqui em São Paulo, o governador está indo muito bem. Ele tem feito aí grandes obras, tá certo? Privatizar aquilo que tem que privatizar, fazer aquilo que cabe ao Estado fazer, e a gente tem que dar agilidade ao Estado e dar uma melhor condição de vida para a população. Eu fico muito triste quando eu paro num semáforo e vejo as pessoas se esmolando, pedindo isso ou pedindo aquilo. Ninguém gosta de ver isso. E hoje a gente está sentindo uma dificuldade muito grande em poder ter, Camunha, mão de obra para trabalhar. Hoje eu tenho conversado com muitos empresários, mesmo nós que temos lá a construtora, a gente tem dificuldade em mão de obra. Você não encontra carpinteiro, você não encontra pedreiro, carpinteiro, encanador, É. você não encontra cozinheira, você não encontra babá, você não encontra... A mão de obra está ficando escassa, cada vez mais escassa. Eu não sou contra, pelo contrário, o Bolsa Família ajuda, mas nós temos que abrir frente de trabalho. Eu teria que regrar para dar essa Bolsa Família. Mas porque... aqui você acha que esses... Por que não existe mais esses profissionais? Porque Existe a Bolsa Família, um ela tem feito com muitas pessoas se acomodarem, tá certo? E está indo muitas vezes para o informal. E aquilo que a gente precisa para crescer, por exemplo, o mercado imobiliário está sofrendo muito. Aqui não tem mão de obra. Hoje a mão de obra ela é difícil. Eu estava conversando com um pessoal que tem lá um restaurante, vende comida japonesa, e ele tem lá uma rede de 4, 5 lojas, e aí ele estava me dizendo, eu falei, pô, mas você tem que ampliar. E ele falou, eu não consigo. Mas como que você não consegue? Você está ganhando dinheiro. Ele falou, não tenho mão de obra. Não tenho mão de obra. Então as pessoas não querem trabalhar, tá certo? Então trabalho tem. Tadeu, me contaram que você tem paixão pelo Fusca, né? Pelo amor de Deus. Essa aí é uma paixão já antiga. E eu, com esse Fusquinha, fiz um protesto
porque nós tivemos uma experiência não muito agradável aqui no estado de São Paulo, que era a inspeção veicular. A inspeção veicular, ela veio para que as pessoas levassem o carro, fizessem a inspeção e saíssem numa boa. Levamos e o que aconteceu ao longo dos anos? A gente via que quem tinha um carro e tinha uma pequena monta no carro, tinha que conversar, vamos falar, para não falar outras palavras, melhor com o fiscal que inspecionava, senão o teu carro não saía. Sim. E acabou essa lei. E o país está andando. Sim. E aí eu falei para um grupo de amigos que eu estava reunido lá na Zona Leste de São Paulo, que estava tendo um projeto em Brasília, projeto 3.507 de 2025, querendo voltar à inspeção veicular. Pô, todo mundo ficou louco. Aí eu falei, então eu vou fazer um protesto com o meu Fusquinha, que tem 51 anos, que é 1975, e eu vou até Brasília. Você tá gozando, Tadeu. Tá brincando com nós. Eu falei, não, eu vou. E vou sair daqui do Parque do Carmo e vou chegar em Brasília e vamos ver quantas assinaturas eu vou coletar ao longo da minha viagem. Saí do Parque do Carmo numa segunda-feira, rodei até Uberaba, Uberlândia, dormi em Uberaba, Uberlândia. No dia seguinte eu estava com 1.541 assinaturas protocolando o não ao projeto 3.507, que é a volta da inspeção veicular. E eu tenho levado esse apelo nos bairros de São Paulo, tem sido um sucesso, deu mais de 1.800.000 visualização, e a gente tem sido chamado por aquele pessoal que é apaixonado por carro mais antigo, que não aguenta pagar mais uma taxa, e nós vamos derrubar essa inspeção veicular. Sim. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você é favorável ao uso medicinal da maconha? Eu acho que se for para curar a vida, eu sou favorável. E na sua visão, Tadeu, o cidadão brasileiro deveria ter acesso ao porte de armas? Eu acho que sim, com consciência, com sabedoria, tá certo? E também depurar quem vai pegar essa arma, tá certo? Ter um curso específico, não você chegar simplesmente apresentar lá o seu RG, o seu CPF e não ter treinamento nenhum, você ir lá e comprar, e muitas vezes, por emoção, você acaba cometendo uma besteira. Então, um dos assuntos do momento é a maioridade penal. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou favorável a baixar a maioridade penal para 16 anos. Eu estava vendo ontem aí na TV um menino de 14 anos assaltando uma loja de moto. E saindo e debochando da cara do trabalhador. Eu nunca tinha sido assaltado, mas fui assaltado a questão de 6 meses atrás. Tá até aqui o boletim de ocorrência. Como é que foi isso? Eu saí de um restaurante, tá certo? E eu estava com um relógio, estava até com o motorista do lado, o motoqueiro parou, bateu, ele foi atrás do relógio. É fita dada. Falei, tenha calma, o que você quer é o relógio? Tá aqui o relógio, ele foi embora, com a graça de Deus eu estou aqui falando com você. Sim. Então, bem-vindo ao clube dos assaltados. Eu também fui. Então nós estamos, você também foi. Também então fui. Nós estamos vivendo num país de muita insegurança e hoje a grande tônica é a segurança, tá certo? A gente tem visto que esse pessoal que comanda esses roubos de relógio, esse pessoal fica impune
eles dão para um menor, porque aí eu fui falar com o delegado, ele falou, ele quando passa e te assalta, ele já dá para um outro, e se ele é parado numa blitz, ele não está com o relógio. E eles estão extremamente organizados, né? Segmentados, porque tem um grupo que vai assaltar só celular, o outro quer joia, o outro quer... Eu estava com 4 celulares da bancada do carro. Ele não pediu um celular nem nada. Ele queria joia. Só o relógio. Era o segmento dele. Eu ando com relógio de plástico. Não tem problema e não tem. Mas mesmo assim eles estão ainda a fim de roubar. Eu também tinha um relógio bom, agora eu estou com um relógio qualquer aí para se roubar, não tem problema nenhum. Mas nós temos que baixar essa impunidade, porque hoje quem tem 16 anos vota, não vota? Então sabe quem vai escolher. Também tem que responder por aquilo que faz. O que mais incomoda você na política atual? O que me incomoda é essa irreverência com que muitas vezes aqueles que ganham, eles têm com a população na criação dessas leis. As leis, elas demoram a ser criadas aqui no país e ser postas em prática. E aí o que acontece? Acontece que o judiciário passa a legislar. E é à mercê da vontade do judiciário. Porque o que a gente tem visto é que tem processo, por exemplo, esse da fake news, está há quanto tempo para encerrar? Mas eles não acabam. Então você vê, é uma disparidade. Quando quer julgar rápido, julga de um dia para o outro. Quando não quer, joga debaixo do tapete, assim como o ministro Toffoli estava fazendo no caso do Banco Master. Fazendo um ping-pong e não deixando ninguém ter acesso. A partir do momento que o André abriu, a gente viu a sujeira que estava. Então, eu acho que a gente tem que zelar melhor pelo aquilo que é, e a única maneira é utilizando o que é o seu voto, votando na pessoa certa, para que a gente possa mudar esse país. Eleição 2026, na sua visão, que tipo de líder político o Brasil mais precisa neste momento? A gente está vendo, tá certo, que vai haver uma polarização. Ela já está havendo, de novo. Tá certo? Você vai ter a esquerda de um lado e a direita do outro. Entendeu? Eu estou achando muito difícil um candidato do meio aqui poder entrar e... Que seria o ideal, né? Mas está difícil. A gente vê essa polarização. Eu acabei de receber uma pesquisa, estou recebendo inclusive essa semana, e nessa pesquisa a polarização ela é grande, tanto da esquerda quanto da direita. Não tem acordo, né? É difícil. Você tem aí um candidato do meio que, se ele não atinge um determinado patamar, os votos dele acabam indo para um lado ou para o outro, porque o eleitor ele nunca gosta de perder. Ele gosta de votar naquele que vai ganhar. Como é que você analisa esse mandato agora do Lula? Um desastre total. Pior que os outros dois. E se ganhar vai ser pior ainda, certo? A gente vê uma ingerência muito grande por parte da esposa. Isso não é eu que estou falando. Você viu em episódios que ocorreram, tá certo? Em viagens que ocorreram. A gente vê... o último foi o desastre da escola de samba lá do Rio de Janeiro. Eu ia te perguntar da escola de samba. Fez com que a escola de samba caísse. E aquele coitado, aquele coitado que vai lá, que fica o ano inteiro ensaiando e que ele é manipulado pela cúpula da escola, levou a escola a descer de patamar. Aquilo não foi campanha? Total. Total. Mas então, ninguém fala nada, está tudo certo. Está tudo quieto. Certo. Está tudo certo. Qual foi o seu maior aprendizado na sua trajetória até hoje, Tadeu? Você tem uma experiência fabulosa. Então, o meu aprendizado é a gente ter humildade em tudo aquilo que a gente faz. Porque a gente nunca deixa de aprender, todo dia a gente está aprendendo, e a gente tem que ter humildade, principalmente quando a gente erra, e poder consertar esse erro. E eu erro como você erra, mas a gente tem que ter a grandeza de saber que erramos, certo? E tentar corrigir. E é isso que não tem acontecido com os políticos que governaram esse país. Tem muitos que sentam na cadeira e mudam, né? Completamente. Você quer ver a pessoa, dar a caneta para a pessoa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu tenho aí uma experiência muito grande.
eu já passei por alguns mandatos, já fui secretário de Estado, já fui secretário municipal, de prefeitura, de capital, e a gente tem aprendido muito. E o que a gente tem visto? A gente tem visto um desmando. E hoje a gente tem visto também no Congresso Nacional um desmando, porque hoje o governo está refém do Legislativo por conta das emendas parlamentares, que nós não falamos aqui, e eu vou falar, e aí então hoje é tudo uma barganha. Você me dá e eu ponho para votar. Você não me dá, eu não ponho para votar. Vide que nós temos hoje quantos ministros do STF? São 11. Você tem 10 só. É. Há quanto tempo está para apreciar o 11º? É. Já faz mais de 4 meses. É. E o presidente vai pautar quando ele quer. Porque não era o nome que ele queria. Agora, você acha correto o presidente da República indicar o ministro do Supremo? Negativo. Sou contra, eu sou favorável também que esse sistema mude, porque, queira ou não queira, ele vai ficar devendo e ele vai ter cor partidária. Basta ver o que aconteceu agora lá no Maranhão. Ele vai ficar devendo, por favor. Certo? Basta ver o que aconteceu agora lá no Maranhão. Entendeu? O cara tem cor partidária. E uma outra coisa, você ter também, eu até também errei aí, mas você ter período para que esse pessoal fique. E seria, vamos dizer, de 5 a 10 anos. E talvez também a escolha por meritocracia, né? Tem que ser meritocracia e também ele não pode perpetuar. Tem tanto magistrado bom aí. Pô, ele não pode ficar 10 anos. O que a gente tem visto do judiciário, tem juiz bom, tem desembargador bom, mas a gente também tem visto que está no meio. Ora, quer no STJ, quer no STF, quer nas instâncias menores. Então, o mundo está de ponta cabeça, né? Não, o juiz, aquele que é juiz, ele tem que estar intacto. Ele não pode estar frequentando a mesma festinha onde aquele que tem interesse, que ele vai julgar amanhã. Você acha que é possível isso? Tão primário isso, né? Então, as coisas estão erradas. Tem que mudar. E tem que dar mandato para eles também. Eles têm um prazo X que eles sabem que passou esse prazo, ele vai sair. E não vai se perpetuar até o 75 Então, e essa mudança depende muito do Senado e da Câmara Federal. Vai ser importante essa eleição. Vai ser mais do Senado. As pessoas têm que prestar muita atenção em quem vão votar. Em quem vai votar. E você pega, por exemplo, os nossos senadores, mesmo aqui de São Paulo. O que trouxeram para cá? Você teve lá um senador que se elegeu e acabou morrendo, aí assumiu o suplente. Olímpio, você disse? Assumiu o suplente. O que ele trouxe de bem para o estado de São Paulo? Você tem lá a ex-deputada Mara Gabrilli, que é senadora, e o outro é o astronauta, que é senador. Eu acho que tem que... A Mara Gabrilli já declinou que... Ela não sai candidata, sai candidata a deputada estadual. Estadual agora. Facilita porque uma brilhante parlamentar, problemas dela. Ela está com os problemas dela, ela é gigante, heroína, ela é valente, heroína. Só dela pegar avião e vir, olha, tem que ter. Mas a gente precisa de gente com mais garra, que brigue pelo Estado, que lute pelo Estado, que possa estar trazendo e que brigue lá também para que possa mudar esse quadro que a gente está tendo hoje em Brasília. Tadeu, você tem algum ídolo na política? Eu tenho, sim. Eu gosto muito daquele Martin Luther King. Sim. Eu acho que ele foi, assim, brilhante. Sim. Brigou e acreditou. Se você acredita num sonho, persiga o sonho. E eu fiz isso. Porque quando o seu Pascoal me chamou e falou, você não vai? Eu falei, não, eu vou. Ele foi um que ele perseguiu. E ele conseguiu mudar. Eu cheguei a fazer um trabalho de comunicação para o Pascoal. Você fez? Durante um bom período. Você sabe que ele morreu com dificuldade. Um dos homens mais ricos. Eu acredito. Um dos homens mais ricos de São Paulo e do Brasil. E ele morreu com dificuldade porque ele se dedicou tanto à vida pública e ele esqueceu dos negócios pessoais que ele tinha. Largou. Que ele chegou a ter 27 empresas
quando o Camunha, ele voltou, já era tarde. Ele largou a empresa, né? Não Largou a pode empresa. fazer isso. Perdeu o jornal, ele tinha a construtora, ele tinha aquela Inal, que era aquelas bobinas de aço, e ele tinha as empresas de ônibus, ele tinha a referência, o Camunha, que era o quê? Fala, se lembra quando você fazia concorrência, você punha caixa, padrão, Tomeu. Se você ir nos prédios antigos, você vai ver aquelas caixas de eletricidade, Tomeu. Então, quando você fazia uma concorrência, tinha que pôr padrão Tomeu. E é um cara que começou do que? Do nada. Ele pegava as latinhas de sardinha, desamassava e ele fazia caixinha de luz. Brilhante ele. Mas largou, infelizmente, largou Ele a empresa. largou. Isso serve de ficou só exemplo na também Viva para Pública. você, né? Que não pode largar a Para empresa. todos. Não é para mim, para Pode todos. largar, porque Pra todos. a Você política tem- é passageira. A política ela é passageira, É. tá certo? Então, quem depende da política acontece, e é sério, acontece o que aconteceu. Eu tive chance de ser secretário 2 vezes, né? Uma estadual, no governo do Fleury, e outra municipal no governo do Pita. Mas eu não larguei minha empresa de comunicação em momento É nenhum. isso aí. Não pode. Porque eu sabia que tinha que Que voltar. também faleceu o novo Fleury. né? Eu muito novo. tive a oportunidade de ser líder dele, pessoa com quem eu tive assim, uma convivência muito boa, pessoa que eu tinha um carinho, um apreço especial por ele, pela família, e ele faleceu muito novo. Ele. A dona Ica está agendada já para vir também aqui Eu ao gosto programa. muito dela, tá certo? Trabalhou muito, como primeira-dama foi maravilhosa. Foi Brilhante. Foi brilhante. Tá certo? Mas ele morreu muito novo. Tinha um futuro brilhante pela frente, e aí acabei sendo deputado junto com ele, em Brasília. Sim. Ele foi uma ou duas vezes. Ele ficou 2 anos deputado. Duas legislaturas. Eu fiquei 7. Ele ficou 7. É isso. É muito tempo, não? É tempo, é uma vida. Como é que é esse negócio de... Você ia para Brasília terça-feira Eu ia de terça e voltava e voltava de quinta. à noite, quinta-noite? Voltava, chegava terça de manhã, ficava terça, quarta, quinta, de manhã na hora do almoço, à tarde, vinha embora, aí fazia um final de semana interior, o outro final de semana Grande São Paulo e capital. E aí quem sofre com isso é a família, porque a gente não vê os filhos crescer. Não, exatamente. É um erro. Exatamente. É um erro. Mas felizmente você teve filhos Com a graça de muito Deus, bem educados. eu todo dia ajoelho, agradeço a Deus tudo aquilo que conseguimos até hoje, só por ter me deixado respirar hoje, de vir aqui poder estar falando com você e ter me dado uma família maravilhosa. Então, a base de um bom político, você me perguntou, é a família. Se você tem uma boa família, uma família estruturada, que possa dar condição de você sair, como eu saí ontem, de manhã cedo, eu saí às 7 horas. Eu voltei às 21 horas. Então, se você Nós tem estamos uma gravando esse programa aqui numa segunda-feira. Então, ontem foi domingo. Foi domingo. Você passou o domingo trabalhando. O dia inteiro. Mas não é domingo, não tem. Para mim não importa, porque para mim não tem sábado e nem domingo. Final de semana a gente trabalha mais ainda, porque é quando as pessoas vão para as reuniões. E quando é que você tem um tempinho para viver para você? É difícil. Eu gosto de fazer isso. Eu vivo isso. Eu nasci nisso. Sua esposa também. A Sandra também. Então, nós nos damos bem por isso. Agora mesmo, eu vim para cá, como você falou, uma segunda-feira, ela está na zona leste de São Paulo, juntamente com o prefeito, lá num céu, fazendo bem. Isso aqui é Você importante. fez me lembrar agora da Renata Abreu, Muito gente boa. porque ela elegeu o marido vereador, ao contrário, né? Muito gente boa, o Gabriel, boa pessoa Gabriel. também. Ela, uma pessoa maravilhosa, tem mérito. Que também não para, né? Não para, ela herdou um espólio que é uma Zé de responsabilidade grande, uma responsabilidade grande do Zé de Abreu, um político águia, um político safo, um político esperto, mas muito de palavra. Uma pessoa que eu tenho um carinho especial, fui deputado com ele, tá certo?
e ela herdou, e ela fez melhor. Ela cresceu, tá certo? E fez com que o partido crescesse, hoje com um senador, com representatividade no país inteiro, e está fazendo o partido crescer. Você vê como a gente tem gente boa ainda na política, né? Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, sim, tá certo? Eu acho que tem uma juventude grande que está entrando, está fazendo, está protestando. Nisso, eu acho que a rede social ajuda bastante, porque você vê que há certa parte da política que a grande mídia ela não noticia. Mas aí, então, por intermédio da rede social, você consegue chegar nas pessoas. Então, isso tem facilitado muito. Tadeu, infelizmente chegamos ao final. Rápido, hein, Passa rapidíssimo. Nós estamos aqui há quase 60 minutos falando. Eu tive muito prazer em rever você. Eu é que vi. E ver você bem, tá certo? Ativo. E a melhor coisa que você tem a fazer, sabe o que é? Não parar de trabalhar. Não, isso eu não pretendo parar, não, tão cedo. Isso aqui é que nos move. Isso é que faz com que a gente fique cada vez mais ativo. Eu já cheguei nos 83, Tadeu. Olha que lindo. E nós estamos aqui trabalhando. Estamos trabalhando. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Amigo espectador, o nosso muito obrigado e esperamos por vocês amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus.